Olá, amigos e amigas, estamos de volta para mais um episódio da série Evangelho e Vida. E hoje nós vamos refletir sobre uma fala do apóstolo Paulo, lembrando que os ensinamentos dos colaboradores diretos de Jesus, como Paulo, Pedro, João, são também elementos importantíssimos de estudo no Evangelho, fazem parte do todo da grande obra que é o Evangelho de Jesus. Eram espíritos inspirados pelo Cristo e pelos seus mensageiros, para que prosseguissem na tarefa de instrução dos seguidores de Jesus e da humanidade como um todo. Então, por isso, nós vamos buscar aqui, na carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 13, talvez uma das falas mais conhecidas do apóstolo Paulo: tudo posso naquele que me fortalece. A partir disso, nós vamos trazer aqui algumas reflexões para as nossas proposições de mudança com Jesus no dia a dia. Porque uma coisa importante que precisamos perceber é que o processo de transformação, de edificação do reino divino em nós, não é algo que faremos sozinhos. Quando nos propomos realmente a nos transformarmos, entra em jogo, entra nos secundando e nos amparando uma força que antes não se fazia tão presente devido à nossa resistência a essa força. Quando tomamos a direção da transformação no bem, do progresso espiritual, a força divina, a força do Cristo se faz mais presente na nossa vida, nos amparando, nos dando força para fazer as transformações que sozinhos não conseguiríamos. Então, às vezes, a gente duvida das nossas possibilidades de transformação porque a gente não leva em conta o auxílio que receberemos para fazê-los. Quando nos dispomos a mudar, é como se entrássemos a favor da corrente no rio. Agora, o rio passa também a nos ajudar. Esse rio é o rio das leis divinas, é o rio das bênçãos divinas que nos impulsiona para frente. Enquanto lutávamos ou resistíamos a essa força, nos criamos ou nos acreditávamos fracos. Mas, a partir do momento em que nos dispomos a seguir adiante no caminho evolutivo, essa força se faz mais presente. Então, o que é importante a gente meditar é a nossa postura de aceitação ou não da mudança, de abertura ou não à mudança, porque é isso que vai definir se essa força consegue ou não nos auxiliar. Porque se nos fechamos à mudança, essa força não nos impelirá a fazer algo que não queremos. Ela apenas nos fortalece, nos ampara a fazer algo que já desejamos fazer. Deus não vai nos forçar a fazer algo nem que seja para o nosso bem. Ele vai nos secundar quando nós nos dispomos a nos ajudar. Por isso a frase que está no Evangelho segundo o Espiritismo: ajuda-te e o céu te ajudará. É essa a ideia. Porque eu me lembro da historinha, é uma historinha bem conhecida. Certa feita, um homem estava vendo um grande mestre ali meditando, né? Se aproximou desse grande mestre e disse a ele: nossa, gostaria muito de ser seu discípulo, mas não creio que seja capaz de fazer isso. E então o mestre desperta ali da sua meditação e responde a ele: é verdade, você não é capaz. O homem então se assusta, porque pensou que talvez o mestre iria dizer: não, sim, você consegue, você pode. Mas então o mestre complementa: se nem você crê ser capaz, quem poderá fazer isso por você? Se você não acredita nos seus potenciais ou nas suas forças, não serei eu aquele que conseguirei mudar ou fazer a transformação por você. Me disponho a auxiliá-lo, desde que queira fazer essa mudança. É essa a ideia, é isso que Paulo está dizendo no tudo posso naquele que me fortalece. Emmanuel, no livro Pão Nosso, capítulo 79, tem uma mensagem muito interessante, em que ele vai nos dizer que 3 letrinhas definem a posição sincera do discípulo do Cristo ou a posição acomodatícia de cada um de nós perante o Evangelho. Ele vai dizer que essas 3 letrinhas formam a palavra mas. E a posição dessa palavra em relação à palavra Jesus vai definir a nossa posição perante o Evangelho. Se colocada antes, denota a nossa força, o nosso empenho em mudar. Se colocada depois, denota a nossa acomodação
denota a nossa estagnação espiritual. Eu sou fraco, eu tenho dificuldades, mas Jesus vai me dar forças para vencer. Eu admiro Jesus, acho a sua doutrina muito bonita, mas não consigo fazer. Aonde temos colocado o mas? Antes ou depois de Jesus? Felizes aqueles que já colocaram o mas antes, reconhecendo que Jesus lhes dará a força de que necessitam para a transformação. Meditemos nisso e que Jesus nos inspire sempre.